Olá, galera no canal. Gente, vem comigo fazer outro tabuleiro de trocas. Por quê? Olha aqui. Esse daqui eu fiz um espaço pequeno e outro maior. Então, vamos fazer outro. Vamos lá. Pronto, gente. Tabuleiro feito. Gente, eu não tenho fita invisível, então não tem como cobrir. Mas tá tudo bem. É só tomar cuidado. Gente, aí daqui a pouco eu vou caçar uma pessoa aqui pra brincar comigo. Ó, gente, aqui, ó, eu quero. Se vocês quiserem me dar uma coisa, eu aceito. Mas, se vocês quiserem me dar uma coisa, eu dar várias, eu vou quiser mais. Mas, se vocês quiserem me dar uma coisa que eu não quero, eu vou dizer não. Então, gente, esse foi meu tabuleiro e pronto, tchau. Beijos. Ai, eu amei.